Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 523 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuar aqui essa jornada maravilhosa no Evangelho de João, capítulo 14, a partir agora do versículo 18. Amém? Bom, então, versículo 18, Jesus fala: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha que forte. O que quer dizer órfão? Órfão é aquela pessoa que perdeu o pai ou perdeu o pai e a mãe. Né? Um filho que está ali desprotegido, né? Abandonado muitas vezes, sem rumo, sem família. Mas Jesus está falando que não vai nos deixar órfãos. Inclusive, ele veio justamente para isso, para que todos nós nos reconectássemos e fôssemos adotados por Deus como filhos através da morte e ressurreição dele. A morte e a ressurreição de Jesus tiveram o poder de nos reconectar ao nosso Paizinho amado. Uma separação que foi causada lá no Jardim do Éden, lá atrás. E agora o próprio Jesus, o segundo Adão, veio para pagar os nossos pecados e nos reconectar novamente, nos fazer novamente filhos, filhos desse Pai maravilhoso, desse Pai amoroso. Então ele nos promete, ele fala, ó, eu não vou deixar vocês órfãos, por mais que eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu voltarei. Ele fala, eu voltarei para vós outros. Ele está falando aqui da cruz, né? Ele vai voltar, ele não vai nos deixar. E ele ainda promete um outro consolador, né? No versículo 16 ele falou. Amém? Esse é o Jesus, esse é o nosso Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo. Versículo 19, ele continua falando sobre isso ainda. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Então, olha só. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. O que ele está dizendo aqui? Daqui a pouco ele vai morrer, ele vai ser crucificado e vai ficar 3 dias longe, né? E depois, quando ele voltar, ele vai se revelar a quem? Nos 40 dias que ele ficou depois da ressurreição, ele se revelou aos seus discípulos, aqueles que criam em Jesus. Então ele fala, o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Ele está dizendo que ele vai voltar para aquelas pessoas que realmente criam em Jesus, para eles, né? Ele está falando para os discípulos aqui. Lembra do contexto, tá, gente? Ele ainda está nesse contexto aí de ceia, né? Da última, da Santa Ceia, né? Está próximo aí do Jardim do Getsemane e da paixão dele, a paixão de Cristo. E ele está falando tudo isso agora para os discípulos, menos Judas, né? Judas já tinha saído para trair Jesus. Então ele está falando que iria se revelar para eles. Judas não estava, então, para todos os 11 que estavam ali ouvindo a ele. E ele fala, porque eu vivo, vós também vivereis. E eu, na minha interpretação aqui, esse vivo, vós também vivereis, ele está falando da vida eterna, que ele tanto vem falando desde o começo do Evangelho de João, né? Quem crê em mim terá vida eterna. Então, porque ele vive, porque Jesus vive, nós também vivemos. E essa vida é uma vida eterna. Uma vida abundante e uma vida eterna. Amém? Versículo 20, ele continua. Naquele dia, vós conhecereis
que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Uau! Olha que maravilhoso o que ele está falando aqui. Isso é um princípio da unidade. Jesus está no Pai, é um com o Pai. E vós estáis em mim, e eu em vós. Olha só, isso é o que ele anseia, essa unidade. E como que ele vai estar em nós, né? Que ele fala, eu em vós, por meio do Espírito Santo, quando ele fala que vai enviar o Consolador, o Espírito da Verdade. E o Espírito Santo, junto com o Filho, Jesus, e o Pai, são um. E ele está estando em nós, ele está através do Espírito Santo. Então, quem conhece, né? Conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em meu Pai. Essa é a unidade planejada, essa é a unidade que Jesus quer para as nossas vidas, que nós estejamos nele. Estando em Jesus, estaremos no Pai também. Amém? Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, lembra que eu já falei sobre isso. O que é guardar? Guardar é obedecer. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. Lembra? O amor, a prova do amor é o obedecer. Então, a obediência é uma expressão do nosso amor a Deus. Ele já falou isso aqui no versículo 15, repete agora no versículo 21 e vai repetir mais à frente agora 2 versículos da frente. Vamos chegar lá. Então, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Né? Lógico, né? Ele é um com o Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se você quer a manifestação de Jesus na sua vida, se você quer ser amado pelo Pai, simples, guarde e obedeça os mandamentos de Jesus. É simples. É desafiador? É, concordo que é. Só que é simples. Às vezes a gente é que dificulta, a gente que complica as coisas. Vamos simplificar, vamos obedecer, está tudo claro aqui. Vamos seguir, obedecer as palavras de Jesus, dá uma sorte. Fazer aquilo que Jesus fala para a gente. É só fazer. Amém? Versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, porque o Iscariotes já tinha ido trair Jesus, já tinha se afastado do grupo. Então disse-lhe Judas, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ele quer entender por que Jesus vai se manifestar a eles e não ao mundo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, então ele vai responder em 2 versículos. Tá? O primeiro versículo ele vai responder, porque, de onde procede, que estás para manifestar-te a nós. Então ele vai responder, se alguém me ama, guardará a minha palavra, mais uma vez falando de amar e obedecer. Guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Uou! Então ele está falando, ele está respondendo a primeira parte da pergunta. Ele respondeu para Judas, nós vamos nos manifestar a vocês que me seguem, meus discípulos, dessa forma. Vocês, obedecendo a minha palavra, eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Olha, Jesus está falando que tanto ele, quanto o Pai, quanto o próprio Deus vão visitá-lo, vão vir para essa pessoa e fazer morada nele, ou seja, nós somos morada de Jesus e de Pai. Como assim? Sim, através do Espírito Santo que está em nós, o Pai e o Filho que estão no céu estão conosco também, porque Pai, Filho e Espírito Santo são uma unidade dentro da Trindade. Que coisa louca, né?
Que coisa louca, maravilhosa, difícil de entender, mas fácil de aceitar. Então, nem sempre a gente vai entender perfeitamente todas as coisas, mas se está na palavra, vamos aceitar isso e vamos receber isso como um presente de Deus. Imagina, eu e você só precisamos de quê? Obedecer a Deus, porque obedecendo nós estamos provando nosso amor a Ele. Amando a Deus através da nossa obediência, nós temos a certeza que Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo estão morando na gente, dentro de nós. Uau! Pode falar uau aí comigo. Uau! É muito forte, gente. Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Jesus, esse é o amor do Espírito Santo, esse é o amor, é o Deus de amor que nos ama e que nos quer e quer habitar conosco. Ele anseia a nossa presença, ele quer um relacionamento. Gente, isso é lindo demais. Deus não nos criou e nos deixou isolados, nos deixou órfãos, nos deixou desconectados. Não, não. Deus nos criou e desde a criação Ele vem buscando esse contato, Ele vem buscando esse relacionamento íntimo e pessoal, e foi por isso que Ele mandou Jesus. Uau! É muito amor, né, gente? E agora Ele vai responder a segunda parte da pergunta de Judas, não o Iscariotes, que falou: de onde procede que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Então, de onde procede que não estás para se manifestar ao mundo? Aí ele vai responder essa segunda parte, o mundo. Quem não me ama, versículo 24, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então ele está falando, eu não vou me manifestar ao mundo porque o mundo não me ama. Por que ele não me ama? Porque ele não guarda as minhas palavras. E não guarda, ele não obedece, sendo que as palavras não são minhas. Essas palavras são as palavras do próprio Deus que me enviou. Então são pessoas que não estão honrando a Deus, não estão honrando ao Pai, não estão obedecendo ao Pai. Então eu não vou me manifestar a essas pessoas que não querem nada comigo. É o livre-arbítrio deles. Amém? Então, é isso, gente. Que eu e você possamos escolher ser essas pessoas onde Ele, o Pai e o Espírito Santo vão fazer morada. E o que a gente tem que fazer para isso? Só fechando aqui, concluindo, temos de amar a Deus, a Jesus. Como? Obedecendo. Obedecendo, simplesmente. Essa é a prova de amor. Obediência. É a expressão do nosso amor a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos revelar tudo isso para nós, revelar como o Senhor nos ama, como o Senhor anseia ter um momento de intimidade conosco, como anseia estar conosco, morar conosco. Uau, que privilégio é ter a Ti, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, habitando em nós como morada. Que essa habitação esteja sempre limpa, esteja sempre organizada, esteja sempre preparada para receber esse Deus maravilhoso, esse Pai de amor. Amém? E nós recebemos, eu recebo, mais uma vez, confirmo que recebo a Ti, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Um beijo no coração, um grande abraço e Deus te abençoe muito. Até o próximo dia do projeto.